E agora a entrevista do dia e a minha convidada é a secretária da Fazenda de Gramado, Sônia Sperbe Molon. Sônia, prazer em tê-la no programa. Prazer é meu, Mion. Boa tarde e fico à disposição para as perguntas, satisfeita em poder compartilhar algumas informações da Fazenda Municipal. Com certeza. A gente noticiou semana passada que haveria, de acordo com a Confederação Nacional de Municípios, uma perda de 40 milhões ano para Gramado. Isso é realidade ou está um pouquinho exagerado? Olha, Birão, pelos nossos cálculos, nossas estimativas, esse cenário não se confirma, felizmente, né? A CNM, quando fez essa previsão, ela estimou uma perda de receita de 11 milhões e meio e um aumento da despesa de 29 milhões, que daí, então, resultaria nesse déficit de 40 milhões. Aí nós fomos verificar, inclusive, esses dados para saber de onde haviam essas informações e, obviamente, que o primeiro impacto que a gente, inclusive, já estimou é na redução do retorno de ICMS em razão da redução dos valores do combustível, né, e das contas de energia. Nós teremos, sim, uma perda em torno de 3 milhões nos repasses de retorno. E isso nós já fizemos o ajuste na estimativa do orçamento, que inicialmente ele estava estimado em 27 milhões na receita este ano, nós reajustamos ele agora para 23,2 milhões. E nesses primeiros 5 meses do ano, nós arrecadamos 12 milhões. Então a gente acredita que sim, que possa ter um reflexo no retorno de ICM, porém também acreditamos que o consumo aumentado possa equilibrar um pouco essa perda. Então, esse reflexo ele não deve se confirmar para nós, porque nós temos na receita própria uma compensação. Por isso, nós não reestimamos a despesa. Porque à medida que eu tenho uma previsão de uma receita própria maior do que eu estimei, ainda que eu tenha uma pequena redução no repasse estadual e federal, eu não sofro esse impacto que foi previsto. E também porque a CNM previu ali um impacto em razão dos valores das folhas de pagamento, né, dos enfermeiros e na parte de educação, mas aqui em Gramado nós não teremos este impacto, porque os nossos servidores dessas áreas eles já estão acima desse piso. Então, houve uma previsão que em Gramado não vai ficar impactada. A receita própria de Gramado é muito forte no comparativo com outros municípios do Brasil, é mais de 60%. E este ano teremos uma arrecadação 70 milhões maior do que era previsto. Ao que você atribui esse aumento? Bom, primeiramente porque quando nós fazemos o estimativo do nosso orçamento para o ano seguinte, nós sempre somos muito comedidos. Nós fazemos sempre uma média baixa, fizemos sempre uma previsão, digamos, abaixo do que nós podemos arrecadar. Porque à medida que eu estimo a receita alta, a minha despesa ela acompanha o mesmo número. Então, nós temos por hábito estimar uma receita média baixa, a despesa concomitante, e conforme a receita vai ocorrendo de forma positiva, eu vou ajustando a despesa da mesma forma. Então, primeiro é esse fator, que ele não estima assim exatamente a capacidade que nós podemos, sempre sendo um pouco comedidos em razão dessa estimativa. E segundo, porque nós tivemos um reflexo de nos nossos serviços bastante intenso, o que representou no ISS uma receita, digamos, um pouco mais positiva do que os demais tributos. Ainda que eu tenha também um reflexo nas taxas, eu tive também no ITBI uma resposta positiva, mas foi no ISS que eu tive a maior, digamos assim, o melhor resultado em razão do que eu estimei originalmente. Tanto é verdade que nós aprovamos um orçamento de 330 milhões e já estamos operando com 400 milhões. Hoje eu recebi um estudo do IBGE que mostra que o número de viagens no Brasil entre 2020 e 2022 caiu 41%. É o oposto de Gramado, né, que vem bombando e claro, gerando muita arrecadação própria, como é o ITBI e como é o ISS. Né? É verdade. Felizmente, Gramado é um dos destinos mais desejados, né? Aqui é uma cidade que atrai muito. Então, quando reduziu a pandemia, que houve assim já uma aceleração, Gramado foi um dos primeiros destinos a serem procurados. Isso
reflete exatamente nos números. A gente fica muito feliz de saber que a nossa economia está aquecida, isso reflete no nosso comércio, reflete nas hospedagens, nos restaurantes, enfim, toda a economia. E no emprego, consequentemente, né? Então a economia gira e os cofres públicos também sentem esse resultado positivo e devolvem à sociedade em bens e serviços. É uma engrenagem, né, que se fortalece com esses fatores. Perfeito. A Prefeitura tem um projeto na Câmara criando mais 36 cargos de confiança. O que isso deve impactar em termos de dinheiro ano para a Prefeitura? Na última sexta-feira foi feita uma mensagem retificativa, reduzindo de 36 para 30 cargos. Então, nós estamos reestimando o impacto hoje, está indo para a Câmara já com esse novo cenário. Em cima desses novos 30 cargos que estão sendo propostos à criação, nós devemos ter algo em torno de 220 mil mês com os encargos, salários e encargos. Isso para este ano, considerando que a gente ainda vai tramitar o projeto, ainda até ele entrar em vigor, caso aprovado, nós devemos ter um impacto sobre 5 meses, o que reflete mais ou menos em 1,1 milhão para este ano. Mas como o nosso índice está em 39,8, com este impacto nós vamos chegar a 40,4, ou seja, é um índice bastante baixo, considerando que o nosso limite constitucional é até 54%, né? Então, o município tem capacidade para a criação destes cargos em razão da nossa receita corrente líquida. Sônia Sperbi Molon, muito obrigado pela entrevista. Imagina, fico à disposição, sempre satisfeita aqui em contribuir com informações da Fazenda Municipal. Muito obrigada. Este foi o Gramado Notícias, que volta amanhã, 7h30, aqui pela Gramado TV e, é claro, também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite. Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E sempre bom. Qualidade e economia todo dia.